O jejum é uma prática que transcende culturas e religiões, servindo como um meio profundo de reflexão espiritual e crescimento. Em várias tradições, o jejum é frequentemente visto como uma maneira de purificar o corpo e a alma, buscar clareza e aprofundar a conexão com o divino. Em muitas culturas, o jejum está associado a eventos ou períodos significativos, como o Ramadã no Islã, Yom Kippur no judaísmo e a Quaresma no cristianismo. Cada uma dessas práticas carrega seu próprio significado e rituais únicos, mas todas compartilham um fio comum: a intenção de se aproximar de Deus ou alcançar um estado de consciência superior. Dentro da tradição cristã, o jejum ocupa um lugar especial, profundamente enraizado nos ensinamentos bíblicos e na vida de Jesus Cristo. A Bíblia apresenta o jejum não apenas como um ato de abstenção de alimentos, mas como uma disciplina espiritual que promove a humildade, arrependimento e uma confiança mais profunda em Deus. Por exemplo, Jesus mesmo jejuou por 40 dias no deserto, estabelecendo um exemplo para os crentes seguirem. Esse ato de jejum é frequentemente visto como uma preparação para o ministério e uma maneira de confrontar a tentação, ilustrando o poder transformador que o jejum pode ter na jornada espiritual de alguém. Além disso, os ensinamentos do Antigo e do Novo Testamento enfatizam a importância do jejum como um meio de buscar a orientação de Deus, expressar tristeza pelo pecado e cultivar um coração de adoração. No contexto cristão, o jejum não é apenas sobre privação física. Trata-se de criar espaço para a renovação espiritual e intimidade com Deus. Ao aprofundarmos nesse tópico, convidamos você a refletir sobre os aspectos únicos do jejum dentro do cristianismo e considerar como essa prática antiga pode levar à transformação pessoal e a uma compreensão mais profunda da fé. Através dessa exploração, esperamos iluminar a importância do jejum como uma prática espiritual que convida os crentes a se envolverem em uma jornada de autodescoberta, arrependimento e renovação, atraindo-os, em última análise, mais perto do coração de Deus. O jejum é um tema significativo ao longo da Bíblia, entrelaçado no tecido da prática e crescimento espiritual. As Escrituras mencionam repetidamente o jejum como um meio de se aproximar de Deus, destacando sua importância na vida dos crentes. Do Antigo Testamento ao Novo Testamento, o jejum é apresentado não apenas como um ato ritual, mas como uma expressão profunda de fé, humildade e dependência de Deus. No Antigo Testamento, vemos inúmeras instâncias em que o jejum é utilizado como uma resposta ao luto, arrependimento ou um desejo de orientação divina. Por exemplo, no livro de Joel, o profeta convoca o povo a jejuar como uma maneira de retornar ao Senhor com todo o coração, enfatizando que o jejum é uma forma de expressar devoção sincera e um anseio por reconciliação com Deus. Da mesma forma, no livro de Esther, o jejum é usado como um ato comunitário de busca pelo favor e intervenção de Deus durante uma crise, ilustrando como o jejum pode unir uma comunidade em oração e súplica. No Novo Testamento, o jejum continua a ter um papel vital na vida espiritual dos crentes. Jesus mesmo fornece um exemplo poderoso de jejum quando passa 40 dias no deserto, conforme registrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Este período de jejum é significativo por várias razões. Em primeiro lugar, demonstra o compromisso de Jesus com sua missão e sua dependência de Deus Pai. Ao jejuar, ele se prepara para os desafios que viriam, incluindo seu ministério e as tentações que enfrentaria. Esse ato de jejum serve como um modelo para os crentes, ilustrando que a força espiritual é muitas vezes cultivada através de períodos de sacrifício
e negação de si mesmo. A experiência de Jesus no deserto também destaca a importância do jejum como um meio de guerra espiritual. Quando confrontado pela tentação, ele responde não com sustento físico, mas com a palavra de Deus, mostrando como o jejum pode aguçar o discernimento espiritual e a dependência nas Escrituras. Além disso, Jesus ensina sobre a atitude com a qual se deve abordar o jejum. É Mateus 6. Ele instrui seus seguidores a não jejuar por aparência ou para ganhar a aprovação dos outros, mas a fazê-lo em secreto, focando no relacionamento com Deus em vez do reconhecimento público. Esse ensinamento enfatiza que o jejum é um ato profundamente pessoal e íntimo, destinado a fomentar uma conexão mais próxima com Deus, em vez de servir como uma exibição de piedade. Ao destacar as motivações internas por trás do jejum, Jesus encoraja os crentes a se envolverem nessa prática com sinceridade e humildade, buscando o crescimento espiritual em vez de validação externa. As implicações da experiência de jejum de Jesus se estendem além de sua própria vida. Elas servem como um modelo para os crentes que enfrentam seus próprios desafios. O jejum pode ser uma ferramenta poderosa para a preparação espiritual, capacitando os indivíduos a navegar pelas provações e tribulações da vida. Quando os crentes se engajam no jejum, muitas vezes descobrem que isso cultiva um senso mais profundo de dependência de Deus, permitindo-lhes enfrentar dificuldades com renovada força e clareza. O ato de jejum pode criar espaço para oração, reflexão e busca da vontade de Deus, permitindo que os indivíduos enfrentem os desafios da vida com um coração sintonizado com a orientação divina. O jejum pode levar a uma maior conscientização das necessidades espirituais de uma pessoa e a uma sensibilidade aumentada à presença de Deus. À medida que os indivíduos se abstêm de nutrição física, podem se tornar mais sintonizados com sua fome espiritual, reconhecendo a importância de alimentar suas almas através da oração, adoração e estudo das Escrituras. Essa conscientização pode levar a experiências transformadoras. À medida que os crentes descobrem a profundidade de sua dependência de Deus e a riqueza de sua graça. Dessa forma, o jejum se torna um catalisador para o crescimento espiritual, incentivando os indivíduos a buscar um relacionamento mais profundo com Deus e a cultivar um estilo de vida de dependência dele. Além do crescimento pessoal, o jejum também pode fomentar um senso de comunidade entre os crentes. Quando indivíduos jejuam juntos, seja em um ambiente da igreja ou como parte de um grupo de oração, eles criam uma experiência compartilhada que pode fortalecer seus laços e aprofundar sua fé coletiva. Esse aspecto comunitário do jejum pode levar a momentos poderosos de oração e intercessão. À medida que os crentes se unem na busca da orientação e intervenção de Deus em suas vidas e no mundo ao seu redor, o compromisso compartilhado com o jejum também pode servir como um lembrete da importância da responsabilização e do apoio dentro do corpo de Cristo, encorajando os indivíduos a perseverar em suas jornadas espirituais. À medida que exploramos o significado do jejum na Bíblia, fica claro que essa prática não é meramente uma tradição antiga, mas um aspecto vital do crescimento espiritual para os crentes de hoje. Através das menções repetidas do jejum nas Escrituras, do exemplo dado por Jesus e da força espiritual adquirida através dessa disciplina, somos convidados a abraçar o jejum como um meio de nos aproximarmos de Deus. É uma oportunidade de cultivar uma dependência mais profunda, de enfrentar os desafios da vida com força renovada e de experimentar o poder transformador de sua presença em nossas vidas. Ao nos engajarmos no jejum, abrimos nossos corações para a possibilidade de renovação espiritual profunda e crescimento, permitindo que Deus trabalhe em nós e através de nós de maneiras que podem moldar nossa fé e nossas vidas. Incorporar o jejum na vida diária dos seguidores de Jesus
pode ser uma prática transformadora que vai além da simples abstinência de alimentos. Em sua essência, o jejum é sobre criar espaço intencional para que Deus trabalhe em nossos corações e mentes. É uma oportunidade de nos afastar da agitação da vida, de silenciar o barulho ao nosso redor e de focar em nosso relacionamento com Deus. Ao reservar um tempo para o jejum, os crentes podem cultivar uma conscientização mais profunda da presença de Deus, permitindo que Ele fale em suas vidas e guie suas jornadas espirituais. Para incorporar o jejum de forma eficaz na vida diária, é essencial abordá-lo com uma mentalidade de reflexão, oração e renovação espiritual. Em vez de ver o jejum como uma mera obrigação ou um item de lista de verificação, os seguidores de Jesus podem enxergá-lo como um tempo sagrado para se conectar com Deus. Isso pode ser alcançado estabelecendo horários específicos para o jejum, seja um dia a cada semana, uma refeição a cada dia, ou um período mais longo durante sazonalidades significativas, como a Quaresma. Durante esses tempos, os indivíduos podem se envolver em oração, buscando a orientação e a sabedoria de Deus. Essa prática pode envolver a leitura das Escrituras, meditação sobre a palavra de Deus e registro de pensamentos e orações. Ao dedicar intencionalmente tempo a essas atividades, os crentes podem aprofundar sua compreensão do caráter de Deus e de sua vontade para suas vidas. Além disso, o jejum pode servir como um poderoso catalisador para a reflexão. À medida que os indivíduos se abstêm de alimentos ou outras distrações, podem se sentir mais sintonizados com seus pensamentos e sentimentos. Essa consciência elevada pode levar a momentos de introspecção, onde os crentes podem examinar suas vidas espirituais, identificar áreas de luta e buscar a ajuda de Deus para superar obstáculos. O jejum pode provocar perguntas como: o que Deus está me ensinando nesta temporada? Existem hábitos ou atitudes que preciso entregar? Como posso alinhar melhor minha vida com os propósitos de Deus? Esses momentos reflexivos podem ser inestimáveis para o crescimento espiritual, permitindo que os indivíduos confrontem suas fraquezas e abracem a graça de Deus. Além dos benefícios espirituais, o jejum também pode proporcionar vantagens físicas e mentais. Muitos estudos mostraram que o jejum pode promover uma melhor saúde, incluindo metabolismo aprimorado, gerenciamento de peso e maior clareza mental. Quando os indivíduos jejuam, frequentemente experimentam níveis de energia aumentados e melhor foco, o que pode ser benéfico tanto para o trabalho quanto para as atividades pessoais. Esta clareza física pode melhorar a capacidade de se engajar em oração e reflexão, à medida que a mente se torna menos obscurecida por distrações. Além disso, o jejum pode levar a uma maior apreciação pela comida e pelo alimento que ela fornece, fomentando um senso de gratidão pela provisão de Deus, para tornar o jejum uma prática sustentável. Os seguidores de Jesus podem começar devagar e gradualmente aumentar o tempo de jejum. Alguém pode começar pulando uma refeição uma vez por semana, ou optando por jejuar de alimentos ou atividades específicas, como redes sociais ou televisão. Essa abordagem gradual permite que os indivíduos se aclimatem à prática do jejum, enquanto ainda colhem seus benefícios. À medida que se tornam mais confortáveis com o jejum, podem explorar jejuns mais longos, como um dia inteiro ou até mesmo uma semana, sempre garantindo que escutem seus corpos e priorizem sua saúde. Incorporar o jejum na vida diária também envolve o apoio da comunidade. Os crentes podem encorajar uns aos outros a jejuar juntos, seja através de grupos da igreja, parceiros de oração ou amigos. Esse aspecto comunitário pode fornecer responsabilidade e encorajamento, tornando a prática mais enriquecedora e significativa. Compartilhar experiências e percepções adquiridas durante o jejum
pode promover laços mais profundos entre os crentes e criar um ambiente de apoio para o crescimento espiritual. Além disso, participar em eventos de jejum coletivos, como jejuns em toda a igreja ou iniciativas de oração, pode amplificar o impacto do jejum como um ato de devoção coletiva. É importante lembrar que o jejum não se trata apenas do ato em si, mas do coração por trás dele. Os seguidores de Jesus devem abordar o jejum com humildade e sinceridade, buscando se aproximar de Deus, ao invés de simplesmente cumprir um dever religioso. Jesus enfatizou isso em seus ensinamentos, lembrando seus seguidores de que o jejum deve ser feito em segredo, concentrando-se no relacionamento com Deus ao invés de buscar reconhecimento dos outros. Essa atitude de humildade pode transformar o jejum de um ritual em uma expressão genuína de fé e devoção. À medida que os crentes incorporam o jejum em suas vidas diárias, podem também descobrir novas formas de se conectar com Deus, além do jejum tradicional de alimentos. Por exemplo, eles podem optar por jejuar de pensamentos negativos, relacionamentos não saudáveis ou distrações que dificultam seu crescimento espiritual. Essa compreensão mais ampla do jejum permite que os indivíduos criem espaço para Deus agir em vários aspectos de suas vidas, levando a uma transformação holística. No final, o jejum é uma disciplina espiritual poderosa que pode enriquecer a vida dos seguidores de Jesus ao criar um espaço intencional para Deus, engajar-se em reflexão e oração e abraçar os benefícios físicos e mentais do jejum. Os crentes podem experimentar um profundo renovamento espiritual. Ao incorporarem o jejum em suas rotinas diárias, eles se abrem para o poder transformador da presença de Deus, permitindo que Ele molde seus corações e mentes de maneiras que se alinhem com seus propósitos. Nesta jornada de jejum, os crentes são convidados a aprofundar seu relacionamento com Deus, cultivar resiliência espiritual e experimentar a alegria de caminhar de perto com Ele em todos os aspectos de suas vidas. A relação entre jejum e oração é profunda, enraizada nas práticas espirituais dos crentes. Juntas, essas disciplinas melhoram a eficácia espiritual, permitindo que os indivíduos se aproximem de Deus e experimentem seu poder transformador em suas vidas. O jejum amplifica a eficácia das orações ao criar um ambiente focado onde os crentes podem buscar a Deus com maior intensidade e sinceridade. Quando as pessoas jejuam, elas intencionalmente colocam de lado necessidades físicas e distrações, o que pode levar a uma maior consciência de sua fome espiritual e dependência de Deus. Este ato de autonegação não apenas demonstra compromisso, mas também cultiva um sentido mais profundo de urgência na oração. Enquanto os crentes buscam intervenção e orientação divina, ao longo da Bíblia vemos inúmeros exemplos de como o jejum e a oração andam juntos para trazer grandes avanços espirituais. No Antigo Testamento, o profeta Daniel jejuou e orou em busca de entendimento e revelação sobre os planos de Deus para seu povo. Suas orações sinceras, combinadas com um período de jejum, resultaram em percepções e clareza divina. De maneira semelhante, no Novo Testamento, encontramos a igreja primitiva se engajando em oração e jejum enquanto buscavam a direção de Deus para sua missão. Em Atos 13, a igreja em Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé, demonstrando como essas práticas podem levar a poderosos movimentos do Espírito de Deus. Muitos indivíduos hoje experimentaram os efeitos transformadores da combinação de jejum com oração. Os testemunhos abundam de pessoas que encontraram clareza e direção durante tempos de jejum e oração. Por exemplo, um indivíduo compartilhou como um jejum de 3 dias levou a um avanço em sua carreira. Durante esse tempo, ele dedicou-se à oração, buscando a orientação de Deus para uma decisão importante. À medida que jejuava, sentia uma profunda sensação de paz e clareza
em relação aos próximos passos, levando a uma oportunidade de emprego que se alinhava perfeitamente com suas paixões e habilidades. Essa experiência não apenas confirmou sua fé, mas também aprofundou sua dependência da sabedoria de Deus na tomada de decisões. Outro testemunho vem de uma mulher que lutava com ansiedade e incerteza sobre seu futuro. Durante uma temporada de jejum e oração, ela se comprometeu a buscar a voz de Deus diariamente. Enquanto se abstinha de comida, ela se sentiu mais atenta aos sussurros do Espírito Santo através da oração. Recebeu percepções específicas e encorajamento que a ajudaram a navegar por seus desafios. Esse período de jejum não apenas trouxe clareza, mas também fortaleceu sua fé, à medida que testemunhou a fidelidade de Deus ao responder suas orações. Esses testemunhos ilustram a poderosa sinergia entre jejum e oração. Quando os crentes se envolvem em jejum, criam uma atmosfera propensa a ouvir a voz de Deus. O ato de jejuar pode remover distrações e ruídos, permitindo que os indivíduos se concentrem em seu relacionamento com Deus e busquem sua orientação com mais seriedade. Essa intencionalidade pode levar a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus e a uma maior sensibilidade à sua condução. Além disso, buscar a voz de Deus durante os períodos de jejum é crucial para a eficácia espiritual. O jejum não se resume apenas à abstinência de alimentos. Trata-se de se aproximar de Deus e cultivar uma postura de escuta. Nos momentos tranquilos do jejum, os crentes podem engajar-se em reflexão, em oração, pedindo a Deus que revele seus planos e propósitos. Essa prática incentiva os indivíduos a estarem em silêncio e atentos, criando espaço para o Espírito Santo falar em suas vidas. É nesses momentos de quietude que muitos encontram clareza, direção e renovada força para suas jornadas espirituais. A importância de buscar a voz de Deus durante o jejum não pode ser subestimada. Em um mundo repleto de vozes competidoras e distrações, o jejum oferece uma oportunidade de silenciar o ruído e focar no que realmente importa, nosso relacionamento com Deus, ao priorizar a oração durante o jejum. Os crentes podem alinhar seus corações com os desejos de Deus e obter discernimento sobre seus planos para suas vidas. Esse alinhamento é essencial para a eficácia espiritual, pois empodera os indivíduos a agirem de acordo com a vontade de Deus, em vez de suas próprias vontades. Além de testemunhos pessoais, a Bíblia também enfatiza a importância de buscar a voz de Deus durante o jejum. Em Isaías 58, Deus fala através do profeta para abordar o equívoco do povo sobre o jejum. Ele enfatiza que o verdadeiro jejum envolve não apenas a abstinência de alimentos, mas também a busca por justiça, a demonstração de compaixão e a escuta das necessidades dos outros. Esta passagem destaca que o jejum deve levar a uma consciência mais profunda do coração de Deus e a um compromisso de viver seus valores no mundo. Quando os crentes jejuam com a intenção de buscar a voz de Deus, são mais propensos a alinhar suas ações com seus propósitos, resultando em um impacto mais profundo em suas comunidades e no mundo ao seu redor. À medida que os seguidores de Jesus incorporam jejum e oração em suas práticas espirituais, podem esperar experimentar uma eficácia aprimorada em suas jornadas de fé. A combinação dessas disciplinas promove uma conexão mais profunda com Deus, amplifica o poder da oração e abre a porta para revelações divinas. Ao criar espaço para Deus agir, os crentes podem ganhar clareza, direção e renovada força para enfrentar os desafios da vida. Em conclusão, a relação entre jejum e oração é uma de aprimoramento mútuo, onde cada disciplina amplifica a eficácia da outra. O jejum cria um ambiente propício à oração focada, permitindo que os crentes busquem a voz de Deus com maior intensidade, através de testemunhos de indivíduos que encontraram clareza e direção
durante o jejum e a oração. Vemos o poder transformador dessas práticas em ação. À medida que os seguidores de Jesus priorizam a busca pela voz de Deus durante os períodos de jejum, podem experimentar avanços espirituais, uma fé mais profunda e uma compreensão mais profunda da vontade de Deus para suas vidas. Em última análise, o jejum e a oração, juntos, servem como ferramentas poderosas para a eficácia espiritual, convidando os crentes para um relacionamento mais profundo com Deus e capacitá-los a viver seus propósitos no mundo. O jejum é frequentemente visto como uma disciplina espiritual pessoal, mas seus aspectos comunitários podem ter efeitos profundos na empatia social e na consciência coletiva. Quando indivíduos se envolvem em jejum juntos, promovem um senso de solidariedade com aqueles que estão em necessidade, abrindo seus olhos para injustiças sociais que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. Essa experiência compartilhada de abstenção de alimentos ou outros confortos pode criar um vínculo poderoso entre os participantes, enquanto eles buscam coletivamente entender as dificuldades enfrentadas por comunidades marginalizadas. Ao escolher intencionalmente jejuar, os indivíduos podem cultivar uma consciência mais profunda da fome e da pobreza, permitindo-lhes empatizar com aqueles que enfrentam essas realidades diariamente. O jejum tem uma maneira única de destacar as disparidades que existem dentro da sociedade. Quando os indivíduos optam por abrir mão de refeições ou luxos, são lembrados dos milhões que não têm a opção de comer nada. Esse ato de autonegação pode servir como um catalisador para a reflexão, levando os participantes a considerar as questões sistêmicas que contribuem para a fome e a desigualdade. À medida que se envolvem em discussões sobre suas experiências de jejum, os indivíduos podem compartilhar percepções e revelações, promovendo uma compreensão coletiva das injustiças sociais. Esse aspecto comunitário do jejum encoraja os participantes a ir além da mera simpatia e desenvolver um verdadeiro sentido de empatia por aqueles que estão sofrendo. Além disso, o jejum pode desempenhar um papel significativo no desenvolvimento de um coração de gratidão e humildade. À medida que os indivíduos experimentam fome ou desconforto durante um jejum, frequentemente são lembrados das bênçãos que normalmente tomam como garantidas. Essa nova conscientização pode levar a um profundo senso de gratidão pelas coisas simples da vida, como alimento, abrigo e comunidade. Quando o jejum é praticado coletivamente, essa atitude de gratidão pode ser amplificada à medida que os participantes compartilham suas reflexões e expressam apreciação pelo apoio e encorajamento que recebem uns dos outros. Essa gratidão comunitária pode fomentar um espírito de humildade à medida que os indivíduos reconhecem sua interconexão e a responsabilidade que têm de cuidar uns dos outros. Além de fomentar a gratidão, o jejum como prática comunitária pode fortalecer os laços entre os participantes. Quando os indivíduos se reúnem para jejuar, criam uma experiência compartilhada que pode aprofundar relacionamentos e construir confiança. Esse senso de comunidade pode ser particularmente poderoso em um ambiente de igreja ou baseado na fé, onde os membros são encorajados a apoiar uns aos outros em suas jornadas espirituais. À medida que os participantes compartilham suas lutas e vitórias durante o jejum, cultivam um ambiente de vulnerabilidade e abertura, permitindo que conexões mais profundas se formem. Esse vínculo fortalecido pode levar a uma colaboração aumentada em projetos de serviço e iniciativas de outreach, à medida que os indivíduos são inspirados a agir juntos em resposta às necessidades que identificaram durante suas experiências de jejum. Incentivar o jejum como prática comunitária também pode aumentar o impacto dos esforços de serviço coletivo.
Quando os indivíduos jejuam juntos, podem canalizar a energia e o foco obtidos de sua experiência em atos de serviço para aqueles que precisam. Por exemplo, uma comunidade religiosa pode optar por jejuar por um determinado período e, em seguida, usar os recursos economizados ao não comer fora ou comprar lanches para apoiar um banco de alimentos local ou um abrigo para sem-teto. Essa expressão tangível de solidariedade não apenas aborda necessidades imediatas, mas também serve como um poderoso lembrete da importância da justiça social e compaixão na vida da comunidade. Além disso, o jejum comunitário pode servir como uma plataforma para aumentar a conscientização sobre questões sociais. Igrejas e organizações podem usar o jejum como uma oportunidade para educar os participantes sobre as causas profundas da fome, pobreza e desigualdade, ao fornecer recursos e facilitar discussões. As comunidades podem capacitar os indivíduos a se tornarem defensores da mudança. Esse aspecto educativo do jejum comunitário pode inspirar os participantes a agir além de sua experiência de jejum, levando a um compromisso mais profundo com a justiça social e o serviço em suas vidas cotidianas. À medida que os indivíduos se envolvem em jejum comunitário, também são incentivados a orar juntos, buscando a orientação e sabedoria de Deus para enfrentar as injustiças sociais que encontram. Essa oração coletiva pode aprofundar o aspecto espiritual do jejum, à medida que os participantes se unem em seu desejo de buscar o coração de Deus para os marginalizados e oprimidos. Ao orar por necessidades e questões específicas, as comunidades podem cultivar um senso de urgência e propósito em seus esforços de jejum, reforçando a ideia de que suas ações não são apenas sobre piedade pessoal, mas sobre fazer a diferença no mundo. Os aspectos comunitários do jejum podem melhorar significativamente a empatia social e fomentar uma compreensão mais profunda das necessidades dos outros. Ao jejuar juntos, os indivíduos podem cultivar solidariedade com aqueles que precisam, abrindo os olhos para as injustiças sociais e promovendo conversas significativas sobre questões sistêmicas. Essa experiência compartilhada também desenvolve um coração de gratidão e humildade, à medida que os participantes reconhecem sua interconexão e as bênçãos que muitas vezes tomam como garantida. Incentivar o jejum como uma prática comunitária fortalece os laços entre os participantes e inspira a ação coletiva em serviço aos outros. Em última análise, o jejum comunitário pode servir como um poderoso catalisador para a mudança social, convidando os indivíduos a viver sua fé de maneiras tangíveis e a defender a justiça e a compaixão em suas comunidades. Ao considerarmos o potencial do jejum para transformar não apenas nossas vidas pessoais, mas também as vidas daqueles ao nosso redor, somos lembrados do chamado para amar e servir os outros, como uma expressão de nossa fé. A humildade é uma pedra angular da prática do jejum, servindo como um princípio orientador que molda como os crentes abordam essa disciplina espiritual. Nos ensinamentos de Jesus, encontramos uma ênfase clara na importância de jejuar com um coração humilde, desprovido de qualquer desejo por reconhecimento ou louvor público. Em Mateus 6, 16-18, Jesus instrui seus seguidores sobre como jejuar discretamente, dizendo: quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram os rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas quando jejuardes, ungi a cabeça e lavai o rosto, para não parecer aos homens que estáis jejuando, mas somente ao vosso Pai que está em secreto, e o vosso Pai que vê em secreto vos recompensará. Este ensinamento destaca a ideia de que o jejum deve ser um ato profundamente pessoal e íntimo entre o indivíduo e Deus.
em vez de uma performance para outros testemunharem, ao incentivar seus seguidores a evitar exibições públicas de piedade. Jesus destaca o perigo de buscar validação dos outros em vez de Deus. Quando o jejum se torna um espetáculo, corre o risco de perder seu verdadeiro propósito: aproximar-se de Deus e cultivar um espírito de humildade e dependência dele. O ato de jejuar não deve ser sobre impressionar os outros ou ganhar status social. Em vez disso, deve ser uma expressão sincera do desejo de buscar a presença e a orientação de Deus. Esse foco nas motivações internas, em vez do reconhecimento externo, é crucial para promover um relacionamento genuíno com Deus à medida que os crentes se envolvem no jejum. É essencial refletir sobre suas motivações para fazê-lo. Eles estão jejuando para parecer mais espirituais aos olhos dos outros, ou estão buscando uma conexão mais profunda com Deus? Essa introspecção pode levar a uma experiência transformadora. À medida que os indivíduos confrontam seus desejos de aprovação e reconhecimento, ao priorizar a humildade em sua prática de jejum, os crentes podem cultivar um coração que está aberto à obra de Deus em suas vidas, permitindo que Ele molde seu caráter e aprofunde sua fé. O poder transformador da humildade no jejum não pode ser subestimado. Quando os indivíduos abordam o jejum com um espírito humilde, criam um ambiente propício para o crescimento e renovação espiritual. A humildade permite que os crentes reconheçam suas limitações e dependência de Deus, promovendo uma postura de rendição que convida sua presença em suas vidas. Essa rendição pode levar a encontros profundos com Deus, à medida que os indivíduos se tornam mais sintonizados com sua voz e orientação durante sua jornada de jejum. Além disso, a humildade no jejum pode levar a uma maior consciência das necessidades dos outros. À medida que os indivíduos se abstêm de alimentos ou confortos, podem se ver refletindo sobre as lutas enfrentadas por aqueles que experienciam fome e pobreza diariamente. Essa conscientização pode cultivar um coração de compaixão e empatia, impulsionando os crentes a agir em serviço aos outros. Ao reconhecer sua própria dependência de Deus, os indivíduos podem se sentir inspirados a estender essa mesma graça e apoio àqueles que precisam, reforçando a ideia de que a humildade não se trata apenas de piedade pessoal, mas também de amar e servir os outros, além de promover um relacionamento mais profundo com Deus e uma maior consciência das necessidades sociais. A humildade no jejum também pode levar a uma transformação pessoal. Quando os indivíduos jejuam com um coração humilde, muitas vezes se deparam com suas fraquezas, inseguranças e áreas de pecados que precisam ser abordadas. Essa confrontação pode ser desconfortável, mas também é uma oportunidade de crescimento. Ao reconhecer essas lutas e apresentá-las a Deus em oração, os indivíduos podem experimentar sua graça e perdão, levando a uma renovada sensação de propósito e direção em suas vidas. Além disso, a humildade pode aprimorar o aspecto comunitário do jejum. Quando os indivíduos jejuam juntos, abordar a prática com humildade permite um espírito de unidade e apoio dentro da comunidade. Em vez de competirem por reconhecimento ou status, os participantes podem encorajar uns aos outros em suas jornadas espirituais, compartilhando percepções e experiências que promovem o crescimento coletivo. Essa humildade comunitária pode criar um espaço seguro para a vulnerabilidade, onde os indivíduos se sentem à vontade para expressar suas lutas e buscar oração e apoio uns dos outros. À medida que os crentes consideram a importância da humildade no jejum, são convidados a refletir sobre seus próprios corações e motivações. É essencial fazer perguntas como: estou jejuando para buscar a presença de Deus? Ou estou buscando a aprovação dos outros? Como posso cultivar um espírito de humildade em minha prática de jejum? Ao se engajar nessa autorreflexão,
os indivíduos podem alinhar seu jejum com os propósitos de Deus, permitindo que se torne uma experiência transformadora que aprofunde seu relacionamento com Ele. Em conclusão, a humildade é um aspecto vital da prática do jejum, moldando como os crentes abordam essa disciplina espiritual. Os ensinamentos de Jesus sobre o jejum discretamente nos lembram da importância de focar nas motivações internas em vez do reconhecimento externo. Ao priorizar a humildade, os indivíduos podem criar espaço para Deus agir em suas vidas, levando a um crescimento espiritual, relacionamentos mais profundos e uma maior consciência das necessidades dos outros. O poder transformador da humildade convida os crentes a renunciar a seus desejos de aprovação e a buscar uma conexão genuína com Deus, enriquecendo, em última análise, sua jornada de fé. À medida que abraçamos a humildade em nossas práticas de jejum, nos abrimos para a possibilidade de encontros profundos com Deus, permitindo que Ele molde nossos corações e vidas de maneiras que reflitam seu amor e graça para o mundo ao nosso redor. O jejum é uma poderosa disciplina espiritual que pode levar a um profundo crescimento pessoal e renovação. Em sua essência, o jejum proporciona uma oportunidade para autorreflexão e arrependimento, permitindo que os indivíduos façam uma pausa em suas rotinas diárias e examinem suas vidas à luz de sua fé. Este ato intencional de abstinência de alimentos ou outros confortos cria espaço para que os indivíduos confrontem seus pensamentos, comportamentos e saúde espiritual. Nesse estado reflexivo, os crentes podem identificar áreas onde podem ter se desviado do propósito de Deus para suas vidas, despertando o desejo de arrependimento e transformação. Quando as pessoas se envolvem em jejum, muitas vezes descobrem que o ato físico de se abster de comida serve como um catalisador para uma introspecção espiritual mais profunda. À medida que experimentam fome ou desconforto, são lembradas de sua dependência de Deus para sustento, tanto físico quanto espiritual. Essa consciência pode levar a momentos de vulnerabilidade, onde os indivíduos confrontam suas fraquezas, medos e pecados. Nesses momentos, o jejum se transforma em um tempo sagrado de oração e reflexão, permitindo que os crentes apresentem suas lutas diante de Deus e busquem seu perdão e orientação. Este processo de autoexame pode ser desconfortável, mas também é um passo essencial em direção à renovação espiritual. É crucial incentivar os espectadores a usar o jejum como um meio de alinhar suas vidas com o propósito de Deus. O jejum não se trata apenas de se abster de comida. Trata-se de criar um espaço intencional para buscar a vontade e a direção de Deus durante o jejum. Os indivíduos podem dedicar tempo à oração, pedindo a Deus que revele áreas de suas vidas que precisam de ajuste ou transformação. Esse alinhamento com o propósito de Deus pode levar a mudanças significativas no comportamento, prioridades e relacionamentos. Ao buscar a orientação de Deus durante o jejum, os crentes podem obter clareza sobre a missão de suas vidas e como podem melhor servi-lo e servir aos outros. Por exemplo, muitos indivíduos experimentaram mudanças significativas em suas vidas como resultado do jejum. Um testemunho vem de um jovem que se sentia perdido e sem direção em sua carreira. Ele decidiu embarcar em um jejum de 21 dias, dedicando tempo a cada dia para a oração e buscando a orientação de Deus. Durante esse período, ele sentiu um forte impulso para seguir uma carreira em serviço social, um campo que nunca havia considerado antes. Ao orar e refletir sobre suas paixões e habilidades, percebeu que esse caminho estava alinhado com seu desejo de ajudar os outros e causar um impacto positivo na comunidade. Após completar o jejum, ele se matriculou em um programa de serviço social e desde então encontrou satisfação e propósito em sua nova carreira. Outro exemplo poderoso é o de uma mulher que lutava com relacionamentos
e padrões não saudáveis em sua vida. Após um período de jejum e oração, ela começou a ver o impacto desses relacionamentos em seu bem-estar emocional e espiritual. Através da autorreflexão, reconheceu que precisava estabelecer limites e priorizar sua saúde mental. Essa realização a levou a tomar decisões difíceis, mas necessárias para se distanciar de influências tóxicas. Como resultado, ela experimentou um renovado senso de paz e clareza, permitindo-lhe cultivar relacionamentos mais saudáveis e uma conexão mais profunda com Deus. O jejum também pode levar ao crescimento pessoal, promovendo um maior senso de gratidão e apreciação pelas bênçãos na vida de alguém. Quando os indivíduos se abstêm de comida ou confortos, muitas vezes se tornam mais conscientes das alegrias e provisões simples que podem ter sido tomadas como garantidas. Essa consciência elevada pode levar a uma mudança transformadora de perspectiva, levando os indivíduos a expressar gratidão pela fidelidade e provisão de Deus. Ao refletirem sobre suas bênçãos, também podem sentir-se compelidos a compartilhar essas bênçãos com os outros, levando a atos de serviço e generosidade que alinham ainda mais suas vidas com o propósito de Deus. Além disso, o jejum pode servir como um lembrete poderoso da importância da comunidade e da responsabilidade na jornada espiritual. Quando as pessoas jejuam juntas, podem apoiar-se mutuamente em suas reflexões e orações, criando um ambiente de encorajamento e crescimento. Esse aspecto comunitário do jejum pode levar a relacionamentos mais profundos e a um comprometimento compartilhado na busca do propósito de Deus coletivamente. À medida que os indivíduos compartilham suas experiências e percepções, podem inspirar uns aos outros a dar passos ousados em direção ao crescimento pessoal e à renovação espiritual. Além dos testemunhos pessoais, a Bíblia fornece inúmeros exemplos de como o jejum levou a mudanças significativas na vida de indivíduos e comunidade. No livro de Neemias, vemos como Neemias jejuou e orou pela restauração de Jerusalém. Suas orações sinceras e o jejum o levaram a agir, levando, em última análise, à reconstrução das muralhas da cidade e à revitalização do povo. Esta história ilustra como o jejum pode acender uma paixão pelo trabalho de Deus e inspirar indivíduos a darem passos ousados em direção ao cumprimento de seus propósitos. Da mesma forma, no Novo Testamento, encontramos a igreja primitiva se engajando em jejum e oração, enquanto buscavam a direção de Deus para sua missão. Em Atos 13, a igreja em Antioquia jejuou e orou antes de enviar Paulo e Barnabé em sua jornada missionária. Este ato coletivo de jejum não apenas alinhou a igreja com o propósito de Deus, mas também resultou na disseminação do Evangelho e na formação de novas comunidades de fé. Esses exemplos servem como poderosos lembretes do potencial transformador do jejum, quando combinado com oração e um sincero desejo de buscar a vontade de Deus. Em conclusão, o jejum é uma disciplina espiritual profunda que pode levar ao crescimento e à renovação pessoal, ao proporcionar uma oportunidade para autorreflexão e arrependimento. O jejum permite que os indivíduos confrontem suas vidas à luz de sua fé e busquem alinhamento com o propósito de Deus. Os testemunhos daqueles que experimentaram mudanças significativas na vida, através do jejum, servem como poderosos lembretes de seu poder transformador. À medida que os crentes se envolvem no jejum, são convidados a refletir sobre suas motivações, buscar a orientação de Deus e abraçar o potencial de renovação e crescimento. Em última análise, o jejum pode ser um catalisador para aprofundar o relacionamento com Deus, fomentar a gratidão e inspirar atos de serviço que estejam alinhados com seus propósitos. À medida que os indivíduos embarcam nessa jornada de jejum,
eles se abrem para a possibilidade de uma transformação profunda e uma renovada sensação de propósito em suas vidas. Manter uma atitude alegre enquanto se jejua é um aspecto vital da prática que pode aprimorar significativamente a experiência espiritual. O jejum é frequentemente associado a sacrifício e negação de si, mas é essencial lembrar que também pode ser um tempo de profunda conexão espiritual e alegria. Jesus enfatizou essa perspectiva em seus ensinamentos, convocando seus seguidores a jejuar com alegria em vez de tristeza. Em Mateus 6, 16-18, ele instrui: quando jejuardes, não vos mostreis sombrios como os hipócritas, pois desfiguram seus rostos para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam seu prêmio. Mas quando jejuardes, ungiu a cabeça e lava o rosto, para que não pareça aos outros que estáis jejuando, mas somente ao vosso Pai que está em oculto, e o vosso Pai, que vê o que é feito em secreto, vos recompensará. Essa passagem destaca a importância de manter uma postura alegre, focando na conexão espiritual em vez do desconforto físico que pode acompanhar o jejum. O jejum deve ser visto como uma oportunidade para se aproximar de Deus, em vez de uma obrigação pesada. Quando os indivíduos se aproximam do jejum com um coração alegre, podem experimentar uma conexão mais profunda com Deus e uma maior consciência de sua presença em suas vidas. Essa atitude alegre permite que os crentes mudem seu foco do que estão abrindo mão para o que estão ganhando. Um relacionamento mais rico com Deus, discernimento espiritual e uma renovada sensação de propósito. Ao abraçar a alegria durante o jejum, os indivíduos podem transformar a experiência de uma mera privação para uma abundância espiritual. Incentivar os espectadores a expressar gratidão e adoração durante seus períodos de jejum é essencial para cultivar essa atitude alegre. O jejum pode frequentemente levar a momentos de vulnerabilidade e saudade, mas é crucial contrabalançar esses sentimentos com expressões de gratidão pelas bênçãos de Deus. Reservar um tempo para refletir sobre a bondade de Deus e os dons que Ele forneceu pode fomentar um espírito de agradecimento que permeia a experiência do jejum. Isso pode ser feito através da oração, registro em diário ou simplesmente tomando momentos ao longo do dia para reconhecer e apreciar a fidelidade de Deus. Adoração é outra maneira poderosa de manter uma atitude alegre enquanto se jejua. Envolver-se em adoração, seja através do canto, ouvindo música ou participando de adoração comunitária, pode elevar o espírito e lembrar os indivíduos da alegria encontrada na presença de Deus. A adoração desvia o foco das lutas e desafios pessoais, redirecionando a atenção para a grandeza de Deus e seu amor por seu povo. Este ato de adoração pode ser particularmente significativo durante o jejum, pois reforça a ideia de que o jejum não é apenas sobre se abster de alimento, mas sobre se aproximar de Deus e celebrar sua bondade. Uma abordagem alegre ao jejum pode ter um impacto profundo na jornada espiritual de uma pessoa. Quando os indivíduos jejuam com alegria, têm mais chances de experimentar avanços e insights espirituais. Essa mentalidade positiva pode abrir o coração e a mente para receber a orientação e a sabedoria de Deus, permitindo uma compreensão mais profunda de sua vontade. O jejum alegre também pode levar a uma maior sensação de paz e contentamento, mesmo em meio ao desconforto físico. Essa paz interior pode servir como um poderoso testemunho para os outros, demonstrando que a verdadeira alegria vem de um relacionamento com Deus e não de circunstâncias externas. Além disso, manter uma atitude alegre enquanto se jejua pode influenciar positivamente os relacionamentos com os outros.
Quando os indivíduos abordam o jejum com alegria, é menos provável que se tornem irritáveis ou reclusos. Em vez disso, podem interagir com aqueles ao seu redor em um espírito de amor e incentivo. Esse aspecto comunitário do jejum pode fomentar conexões mais profundas com outros crentes. À medida que os indivíduos compartilham suas experiências e se apoiam mutuamente em suas jornadas espirituais, uma postura alegre pode criar uma atmosfera de positividade e esperança, inspirando outros a abraçar o jejum como uma prática significativa e não como uma tarefa onerosa. Além disso, uma abordagem alegre ao jejum pode aumentar a eficácia geral da prática. Quando os indivíduos jejuam com um coração cheio de alegria, é mais provável que permaneçam comprometidos com seus objetivos de jejum e se envolvam em oração e reflexão durante esse tempo. Esse compromisso pode levar a uma experiência espiritual mais profunda. À medida que os indivíduos buscam ativamente a presença e a orientação de Deus, o jejum alegre também pode encorajar os indivíduos a estarem mais abertos às lições que Deus pode estar ensinando durante esse tempo, levando ao crescimento e à transformação pessoal. Em conclusão, manter uma atitude alegre enquanto se jejua é essencial para maximizar os benefícios espirituais dessa prática. O chamado de Jesus para jejuar com alegria em vez de tristeza nos lembra que o jejum é uma oportunidade para conexão e crescimento espiritual. Ao expressar gratidão e se envolver em adoração durante os períodos de jejum, os indivíduos podem cultivar um coração alegre que enriquece seu relacionamento com Deus. Essa abordagem alegre não apenas enriquece a experiência do jejum, mas também impacta positivamente a jornada espiritual de uma pessoa, levando a insights mais profundos, relacionamentos mais fortes e um maior senso de propósito. À medida que os crentes abraçam a alegria do jejum, eles se abrem ao poder transformador da presença de Deus, permitindo que Ele trabalhe em suas vidas de maneiras profundas e significativas. Em última análise, o jejum pode se tornar uma celebração da fé, um momento para alegrar-se na bondade de Deus e uma oportunidade para se aproximar dele. Tudo isso mantendo um espírito de alegria e gratidão. Exploramos a prática multifacetada do jejum e seu profundo impacto tanto no crescimento espiritual, pessoal, quanto comunitário. O jejum não é apenas um ato de abster-se de alimentos. É uma disciplina espiritual transformadora que convida os indivíduos a se aproximarem de Deus, engajarem-se em autorreflexão e cultivarem uma compreensão mais profunda de sua fé. Ao longo de nossa discussão, destacamos vários pontos-chave que sublinham a importância do jejum na vida de um crente. Primeiramente, enfatizamos o poder transformador do jejum como meio de crescimento pessoal. Ao reservar um tempo para jejuar, os indivíduos criam espaço para autoexame e arrependimento, permitindo que confrontem áreas de suas vidas que podem precisar de realinhamento com o propósito de Deus. Este ato intencional de negação do eu fomenta um espírito de humildade e dependência de Deus, levando à renovação espiritual e a uma conexão mais profunda com Ele. À medida que os crentes se envolvem no jejum, muitas vezes descobrem que isso abre seus corações para receber orientação e percepção divinas, resultando, em última análise, em mudanças significativas na vida e em uma compreensão mais profunda de sua fé. Além disso, discutimos os aspectos comunitários do jejum e como isso promove a solidariedade entre os crentes. Quando indivíduos jejuam juntos, criam uma experiência compartilhada que fortalece seus laços e encoraja o crescimento coletivo. Esta prática comunitária não apenas melhora as jornadas espirituais, pessoais, mas também cultiva uma maior conscientização sobre injustiças sociais e as necessidades dos outros. Ao jejuar em comunidade, os crentes podem apoiar uns aos outros, compartilhar percepções e inspirar atos de serviço
que refletem o amor e a compaixão de Deus no mundo. Outro ponto crítico que abordamos é a importância de manter uma atitude alegre enquanto se jejua. Jesus ensinou que o jejum deve ser encarado com alegria em vez de tristeza, enfatizando que é uma oportunidade para a conexão espiritual e não uma obrigação onerosa. Ao expressar gratidão e engajar-se em adoração durante os períodos de jejum, os indivíduos podem cultivar um coração alegre que enriquece seu relacionamento com Deus. Essa mentalidade positiva não só enriquece a experiência do jejum, mas também impacta positivamente a jornada espiritual, levando a percepções mais profundas e a um maior senso de propósito. Ao refletirmos sobre esses pontos-chave, encorajamos os espectadores a aplicarem os ensinamentos do jejum em suas próprias vidas. Se você é novo no jejum ou o pratica há anos, considere como pode incorporar essa disciplina espiritual em sua rotina. Reserve um tempo para deixar de lado refeições ou confortos, dedicando esse tempo à oração, reflexão e busca pela orientação de Deus. Abrace o jejum como uma oportunidade de crescimento pessoal e renovação espiritual, permitindo que isso aprofunde sua conexão com Deus e alinhe sua vida ao seu propósito. Além disso, convidamos você a explorar o jejum como uma prática comunitária. Considere organizar uma iniciativa de jejum com sua igreja ou grupo comunitário, onde vocês podem se apoiar mutuamente em suas jornadas espirituais. Compartilhe suas experiências, percepções e testemunhos de como o jejum impactou suas vidas. Ao se envolverem no jejum juntos, vocês podem fomentar um espírito de unidade e compaixão, encorajando uns aos outros a crescer em fé e serviço. Por fim, se você achou este vídeo útil e inspirador, encorajamos você a se inscrever em nosso canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo com outros que podem se beneficiar ao explorar práticas espirituais, como o jejum. Ao compartilhar este conteúdo, você pode ajudar a espalhar a mensagem do poder transformador do jejum e convidar outros a embarcarem em suas próprias jornadas espirituais. Juntos, podemos criar uma comunidade que valoriza o crescimento espiritual, encoraja uns aos outros na fé e busca viver o propósito de Deus em nossas vidas. Em conclusão, o jejum é uma poderosa disciplina espiritual que oferece oportunidades para crescimento pessoal e comunitário. Ao abraçar o jejum com um coração alegre, envolvendo-se em autorreflexão e apoiando-se mutuamente na comunidade, os crentes podem experimentar uma transformação profunda em seu relacionamento com Deus. Esperamos que este vídeo tenha inspirado você a considerar o papel do jejum em sua jornada espiritual e a aplicar esses ensinamentos em sua própria vida. Obrigado por se juntar a nós e esperamos explorar mais práticas espirituais com você no futuro.